ela é um marco na cristandade, porque ela simboliza a morte, mas também ela simboliza vida. Quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que lá na cruz Jesus morreu para nos perdoar. Nós sabemos que através da morte de Jesus, todos que crêem no sacrifício da cruz recebem vida através de Jesus Cristo. Quantos já receberam vida através de Jesus, através da cruz? Adore a Ele nesta noite. Glória a Deus. Paulo fala: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. A palavra gloriar significa ato de exibir, de ostentar as próprias qualidades. Ou seja, alguém que chama para si a responsabilidade de se expor às suas qualidades, ostentando como querendo ser melhor do que outras pessoas. Então é o ato de se exibir, de se ostentar as próprias qualidades, as conquistas ou posses, a propósito de receber elogios. Alguém que está ostentando, mas com o objetivo de ser elogiado por outras pessoas. E Paulo está dizendo: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para se engrandecer, para se exaltar, mas ele diz que longe dele estava gloriar a não ser na cruz de Cristo, porque foi na cruz de Cristo que ele recebeu o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. O apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários. Ele escreveu pelo menos 13 cartas no Novo Testamento. Foi o homem que mais escreveu cartas, epístolas, para as igrejas do Novo Testamento. Paulo, além de ser esse missionário que fundou várias igrejas em várias regiões, Paulo também era um homem poliglota, ou seja, um homem que falava várias línguas. Ele falava o aramaico, era a língua ali do povo de Israel, também o hebraico. Paulo falava o grego, Paulo também falava o latim. O latim era a língua oficial dos romanos. Então Paulo, ele foi um missionário por excelência, porque ele tinha essas qualidades. E através dessas qualidades que ele tinha, de ser um homem poliglota, ele conseguia viajar para diversas nações, e ele conseguia pregar o Evangelho a muitas regiões, porque ele falava várias línguas. É um homem que tinha tudo para se exaltar, mas ele falou: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. O que eu tenho, o que eu sei, é tudo graça de Deus, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus na minha vida. E você nesta noite, você tem talento, Deus te chamou para uma grande obra, mas longe de você também gloriar a não ser na cruz de Cristo. Deus quer que nós sejamos pessoas humildes, pessoas que têm um compromisso com Ele. Glória a Deus. Longe de mim gloriar a não ser na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ou morte de cruz, era uma das mortes mais terríveis. Para os judeus, a cruz era símbolo de maldição. Todas as pessoas que morriam era para os judeus símbolo de maldição. Está escrito em Gálatas 3:13: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para os romanos, a cruz era um objeto de crucificação. Mas para nós que somos salvos,
O Evangelho da cruz é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Não devemos gloriar nas nossas habilidades, nos nossos talentos, porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu tenho talento, tenho qualidade. Não, se eu tenho, Deus me deu para usar para a glória dele, a glória dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo é para ele são todas as coisas. No Novo Testamento nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que se gloriou nas suas próprias habilidades. Nós temos um exemplo do rei Herodes. O rei Herodes está lá citado no livro de Atos, no capítulo de número 12, versículo 21 ao 23. Nós vamos ler esse texto, onde o rei Herodes, um perseguidor da igreja do Senhor, ele começou a perseguir a igreja, e ele ali assassinou o apóstolo Tiago, irmão de João. E Herodes, por ter muito poder, por se achar que ele era o homem, o bambambam, era o todo-poderoso, ele sofreu um juízo de Deus, porque ele não deu glória a Deus. Além diz o texto, em um dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, vestiu a sua indumentária, a sua vestimenta, se achando, e ele estava sentado no tribunal, como de destaque, e lhes fez um discurso. Herodes discursou, e o povo exclamou. O povo viu que Herodes estava cheio de soberba, estava cheio de si mesmo, e o povo diz: voz de Deus e não de homem. Ele estava se aparecendo perante o povo, e no mesmo instante feriu um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Herodes achava que ele tinha importância, que ele era o mais importante da nação, mas o mais importante é o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. É para Ele que nós damos glória. Nós devemos dar glória a Deus. Pessoas que não dão glória a Deus, elas vão sofrer juízo de Deus. Pessoas que se acham, que gostam de pisar nos outros, vão sofrer juízo de Deus. Porque Deus abate os soberbos, mas dá graças aos humildes. Deus está aqui nesta noite, meus irmãos. Deus quer exaltar os humildes, mas os soberbos serão abatidos. Os soberbos não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus, é o poder de Deus para salvar a todos. Mas nós precisamos nos encaixar com a palavra. Nós não somos nada se Deus não for na nossa vida. Nós não fazemos nada se Deus não for conosco. Se não somos alguma coisa, é porque Ele está na nossa vida. Se nós pregamos, é para a glória dEle, a honra é dEle. O Senhor nos chamou para ser testemunha dEle. Nós somos escolhidos para dar testemunha do Evangelho de Cristo. Evangelho sem cruz não é Evangelho. O Evangelho tem que ter cruz. E cruz é símbolo de renúncia. Cruz é símbolo de morte. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer ir para o céu? Pegue a sua cruz, siga Jesus. Não siga o homem, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus.
Deus. Vamos dar glória a Deus. Está difícil a nossa vida. Vamos dar glória a Deus. Estamos na prova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela nossa vida. Glória a Deus pela nossa família. Que diminua eu, mas que o Senhor cresça. É Ele que tem que aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus. A cruz de Cristo, meus irmãos. Evangelho sem cruz não é evangelho. Existe evangelho para todos os gostos nos dias de hoje. Mas o evangelho que nos conduz à vida eterna é o evangelho da cruz. É o evangelho de renúncia. A cruz tem que ser o centro da nossa pregação. É Jesus que tem que ser o centro da nossa pregação. Glória a Deus. Gálatas no capítulo 3 e o versículo de número 13. Nós vamos ler esse versículo também. Glória a Deus. A mensagem da cruz. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição. Nós estávamos condenados, mas às vezes você pergunta: que culpa eu tinha? Qual o pecado que eu fiz? O pecado de Adão. O pecado de Adão e Eva, ele passou para toda a humanidade. Por isso que o pecado é uma dívida, mas essa dívida já foi paga por Jesus lá na cruz. A dívida está paga. Basta nós olharmos para a cruz com fé, crer que Jesus morreu por nós, entregarmos a nossa vida a Jesus, e nós seremos salvos, somos perdoados dos nossos pecados. Glória a Deus. Cristo nos fez maldição por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Paulo, o maior exemplo de pregador do Evangelho. Paulo não deixou que tudo aquilo que ele recebeu de Deus subisse para a sua cabeça. Paulo não deixou a soberba dominar. Paulo não pregava em busca de agradar as pessoas, mas Paulo pregava em busca de agradar o Deus Todo-Poderoso. E é assim que Deus nos chamou. Deus nos chamou para falar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pregue a verdade, a tempo e fora de tempo, porque é o Evangelho da cruz. Paulo se humilhava diante de Deus. Paulo era um servo de Deus. E nós devemos ser semelhante, seguir o exemplo do apóstolo Paulo, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos ler mais um versículo da palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Nós vamos ler esse texto neste momento, para nós compartilharmos a palavra de Deus nesta noite, noite de celebração, onde nós estamos falando da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lá na cruz, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados,
Tudo Jesus colocou na sua conta, está perdoado. Às vezes nós olhamos para o irmão, aquele lá fora está cheio de pecado, cheio de problema, mas Jesus já levou sobre si toda a enfermidade, todos os pecados. Basta olhar com fé para a cruz e receber o perdão de Jesus. Glória a Deus. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, da qual eu já estou crucificado para o mundo. Paulo diz que está crucificado para o mundo. O que é mundo? A palavra mundo na Bíblia, irmãos, é uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem vários significados. Mundo pode significar a criação de Deus. Mundo pode significar sistema dominado pelo diabo. Mundo pode significar humanidade, como está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mundo nesse texto significa pessoas, significa humanidade. Mas a palavra mundo, a qual o apóstolo Paulo está se referindo, que está crucificado, é a palavra que aparece lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, que vai dizer que mundo representa ali o mundanismo. Mundo ali naquele contexto de 1 João capítulo 2, versículo 15, vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Quem anda na presença de Deus, dando glória a Deus, esses permanecem de pé, esses permanecem adorando, esses permanecem exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não ameis o mundo, o mundanismo. Nós já estamos crucificados para esse mundo. Sistema dominado pelo adversário, já estamos crucificados. Esse mundo nós não podemos amar, porque esse mundo de mundanismo, esse mundo jaz do maligno, esse mundo nos afasta de Deus. Mas o mundo que nós devemos amar é pessoas, é a humanidade. Nós devemos ir até as pessoas e dar testemunho de Jesus Cristo. Não ameis o mundo. Esse mundanismo nós devemos estar crucificados, igual o apóstolo Paulo. Nós devemos estar crucificados e não se exaltar, apenas dar glória a Deus. Nós devemos dar glória a Deus, nós não devemos gloriar naquela sabedoria humana, naquilo que nós temos. Quantas pessoas, irmãos, devem conhecer? Pessoas lá no trabalho, porque tem uma posição mais elevada. Às vezes ela gosta de humilhar os outros, ela gosta de pisar em cima dos outros. Mas essas pessoas, irmãos, elas não serão aprovadas por Deus, elas serão reprovadas por Deus. Aqueles que serão aprovados por Deus são pessoas que glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que dão glória a Deus, são aqueles que exaltam a Deus, são aqueles que servem a Deus em espírito, os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Nós temos o exemplo bíblico do apóstolo Paulo, que nós não devemos deixar que as coisas subam para a nossa cabeça, pelo nosso cargo, pela nossa posição, porque isso é algo reprovável diante de Deus. Às vezes nós achamos: mas se eu não aparecer, se eu não fazer algo para ser visto, eu não vou ser identificado com meus talentos. Não, Deus está vendo o que você está fazendo. Posso eu não ver, mas o Senhor está de olho em você, naquilo que você está fazendo. Posso eu errar, mas o Senhor é justo, está de olho nas suas ações. E Deus, irmãos, tira a pessoa
Quando a pessoa é fiel a Deus, quando a pessoa dá glória a Deus, quando a pessoa realmente serve a Deus, por aquilo que Deus fez por ela, por aquilo que Deus é, quando a pessoa serve a Deus de coração, pode ter certeza, irmãos, ela vai estar escondidinha, mas o Senhor vai tirar ela lá do meio e vai colocar ela e vai exaltar ela, porque realmente ela dá glória a Deus. Então, se você está passando por dificuldade, não abaixe a sua cabeça, não fique terceirizando a culpa para o irmão, mas olhe para o céu e diga: glória a Deus, Senhor, me ajuda, eu te exalto e te glorifico, porque o Senhor já me salvou. Glorifica a Ele pela sua salvação, glorifica a Ele por você estar nessa cadeira, nesse banco, nessa noite. Tem pessoa que está no hospital pedindo oração e você está na casa de Deus dando glória a Deus. Não faça parte dos murmuradores, mas faça parte daqueles que dão glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a vida não é para gente frouxo. O mundo que estamos vivendo no dia de hoje não é para pessoas frouxas, pessoas que qualquer coisinha quer olhar para trás, quer voltar, quer desistir de tudo. Não, Deus não está contando com pessoas que ficam olhando para trás, porque a Bíblia diz que quem larga a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você foi escolhido para seguir em frente, guerreando com o Senhor Jesus Cristo. Você pode achar fraco, mas quem está com Jesus é fortalecido na presença dele. Paulo diz que quando eu estou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Glorifique a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu estou fraco. Dê glória a Deus que você vai ser fortalecido. Não fique reclamando, olhando para os problemas. Não olhe pelo passado, por aquilo que já deu errado no passado. Mas tenha referência e olhe para Jesus e diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu sei que eu sou limitado, tenho fraqueza, mas eu tenho Jesus que é dono de tudo. Sou fraco, sou limitado, mas o meu Deus é dono de tudo. Ele me ajuda e Ele ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque nós muitas vezes não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós estamos pedindo algo que nem é a vontade de Deus, mas o Espírito Santo está lá intercedendo. Pai, não é isso que ele precisa não, atende ele aqui, Pai. O Espírito Santo está intercedendo, porque conhece o coração dessa pessoa, a pureza do coração. E quando há pureza no coração, pode ter certeza que os céus se movem olhando para essa pessoa. Irmãos, eu acredito nos dias de hoje que o Senhor pode mover os céus, pode fazer todo tipo de milagre, como também pode fazer todo tipo de justiça. O rei Herodes, como nós lemos agora há pouco, ele morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Foi na época da igreja do Novo Testamento, na igreja de hoje. Se Deus fez isso com Herodes lá atrás, Deus nos dias de hoje pode abater ainda o soberbo. Deus ainda está abatendo os soberbos nos dias de hoje. É que às vezes nós não podemos citar, não podemos falar, não podemos apontar, mas nós sabemos que a palavra de Deus é fiel e ela está se cumprindo. O
O juízo de Deus, irmãos, ainda está em vigor, em andamento. Não vale a pena sair da presença de Deus. Não vale a pena a gente entrar por caminhos que nos afastam de Deus. Mentiras, fofocas nos contaminam. A igreja primitiva tem 2 casos de pessoas que morreram instantaneamente. Nós vimos esse caso do rei Herodes. Ele morreu porque ele se achava, ele não dava glória a Deus. Eu sei que muitas vezes nem todas as pessoas que aqui estão irão se expressar falando em voz alta glória a Deus, mas eu sei que muitas pessoas no seu interior, ela no silêncio, ela está dizendo glória a Deus no seu interior. Mas se você pode falar em voz alta também, glorifique a Ele. Porque lá no estádio de futebol, quando você era do mundo, você ficava gritando lá para o jogador de futebol e até falava que ele era lindo. Então hoje você tem que gritar para Jesus e dar glória a Deus, porque Ele morreu por você. É para Ele a honra, a glória e o louvor. Lá no estádio ficava sem voz, gritando o nome do jogador. E hoje acha careta falar glória ao meu Senhor. Glorifique a Ele, porque quem glorifica a Ele, quem dá glória a Ele, nunca vai morrer, mas vai viver, porque Ele vai mover o céu sobre ele. Glória a Deus. Dai glória a Deus. Como é ruim estar perto de gente que só reclama. Como é ruim estar perto de gente que só fala coisa negativa. Mas como é bom estar perto de pessoas de fé. Pessoas que aparentemente não tem nada desta terra, mas tem tudo lá do céu, porque está cheia de Deus, está cheia da presença de Deus. Glória a Deus. É dar glória a Deus, irmãos. É olhar para a cruz. Deus nos escolheu, nos chamou para nós glorificarmos o nome dEle, para nós abandonarmos o mundanismo, o mundo, e nós exaltarmos o nome dEle, porque a dívida já foi paga. A dívida foi paga lá na cruz, custou o preço de sangue. O sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados. Glória a Deus. Cada dia que passa o mundo está mais complicado. Coisas novas estão surgindo, novidades estão surgindo. E eu não sei o que vai acontecer com a geração que está chegando, mas eu ainda confio que o Senhor vai transformar muitas pessoas. Embora o que está acontecendo nos dias de hoje é sinal da volta de Jesus, os sinais estão acontecendo e nós precisamos estar preparados. Tem muitos que estão dizendo: não, eu sou jovem ainda, eu tenho que curtir a minha vida. Não, você vai curtir a sua vida na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Lá no mundo não tem nada de benefício, lá no mundo tem destruição, tem perdição. Não vale a pena experimentar aquilo lá não, irmãos. Somente quem vem de lá sabe. Eu me converti com 30 anos de idade e sei que foram 30 anos perdidos porque eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do momento que eu olhei para a cruz, que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou, transformou, e eu estou dando glória a Deus até a volta de Jesus. Ah, mas pastor, não passa prova? Passa prova, e muita prova, irmãos. Eu como pastor, eu sou um homem igual a você. Eu tenho as mesmas dificuldades, as mesmas dores, angústias, tristezas, mas eu tenho um Deus todo-poderoso que cuida de mim aonde eu estou. Eu posso estar triste, mas eu estou dando glória a Deus. Eu posso estar alegre, estou dando glória a Deus. A minha vida está nos cuidados de Deus. Nunca reclamo. Muitas vezes Deus coloca uma prova para ver se nós vamos ser aprovados. E a primeira prova que Deus coloca, às vezes nós seremos reprovados.
porque reclama, porque murmura, porque olha, o irmão está sendo abençoado, eu não. A sua vez vai chegar. Aqueles que dão mais glória a Deus, às vezes a gente chega a primeira bênção. Por quê? Porque não murmura, porque anda mais alinhado com a palavra, se esforça mais. O reino de Deus é tomado à força. É preciso empregar força, se esforçar, para nós andarmos na presença de Deus, porque o adversário vai tentar manter nós afastados da presença de Deus. Mas se nós olhar para Jesus, não tem obstáculo que vai nos parar, porque seremos mais que vencedores por aquele que nos amou.